Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para ler um texto do irmão Jefferson Dantas que fala sobre o bom governo da língua. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi o irmão Jefferson que escreveu, não fui eu, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso manancial. Pai, nós te agradecemos pelo nosso devocional de hoje, que nós possamos aprender de Ti sobre a importância de guardarmos a nossa língua, de falarmos indevidamente. Fica conosco, perdoa-nos, é o que te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, o nosso texto bíblico está em Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Vou ler até o 12, tá bom? E diz assim, a importância de controlar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Bom, então o pastor Jefferson Dantas escolheu o versículo 2 para ser o versículo-chave. Diz assim, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, quando a gente lê o Tiago 3, a gente vê uma carta indicando a manifestação da língua, né? Tá dizendo, poxa vida, como é importante a gente ter discernimento para falar. E a gente entende que se a gente não tiver domínio na língua, se falar indiscriminadamente, a gente coloca assim, pode fazer estragos assim irremediáveis, né? Eu tive a oportunidade de atender um jovem lá onde eu trabalho, um adolescente, que eu dizia para ele que da importância dele, do valor dele, e ele disse assim, não, eu não tenho valor algum, porque lá no outro centro de onde eu vim, a pessoa que me atendeu dizia assim, você é um lixo, você não serve para nada. E ela estava certa. Por isso não adianta a senhora querer me convencer do contrário, porque eu sei que eu sou um lixo. Então, às vezes a gente fala as coisas sem pensar, né? E aquele que recebe pode guardar aquilo por uma vida. Então, nós temos que ter discernimento e nos lembrarmos que, depende do que vamos dizer, pode causar um estrago, assim, sem medidas, né? Então, o Tiago vai usando ilustrações, metáforas, para expressar o quê? A dificuldade do controle do uso de um pequeno órgão, né? A língua é tão pequena e pode controlar o nosso corpo inteirinho. Então, ele vai usando o leme, ele vai usando a fagulha, só para mostrar para gente como é que a língua pode destruir uma pessoa, né? Então, Tiago sugere que
A gente pode dominar a língua assim como a gente domina um cavalo, quer dizer, a gente põe um cabresto, põe um freio, né, na boca do cavalo e assim a gente também deve dominar a nossa língua. E a gente, dominando a nossa língua, a gente tem condições de dominar todo o nosso corpo. Quem não controla a língua vai vivendo à mercê do estrago que vai fazendo na vida de outras pessoas e às vezes na própria vida, né? Porque às vezes nós fazemos com a língua também afirmações negativas, né? Nós vamos dizendo que não somos capazes, que nada vai dar certo, dizendo que Deus esqueceu da gente. Então a língua, ela não atrapalha só a gente, não atrapalha só o outro, atrapalha às vezes, muitas vezes a gente também. Então também Tiago sugere que a língua pode ser um leme, né? Que o leme é bem pequeno comparado ao tamanho, né? De um navio, de um barco, né? E um barco é pesado, é grande. E o leme é tão pequeno, só que aquele leme, ele pode controlar todo aquele barco, né? Então, exercendo a pressão ali, pilotando, né? Aquele pequeno instrumento, o, o comandante lá, ele muda o rumo da rota, ele vai para onde ele quer, ele tira o barco de uma onda muito grande, enfim, evita que o navio se afunde, né, que ele se encalhe, porque ele vai através do leme dirigindo aquele barco, né? Então, a mesma coisa, a boa utilização da língua, né? Se a gente souber manejar aquilo que nós dissermos, nós também vamos ter uma boa direção para a nossa vida. Então, a gente tem que levar em conta que o Tiago não tá falando, o irmão Tiago não tá falando assim, ó, pra você ficar, ó, de boca fechada. Fecha a boca, não fala mais nada, que isso que é importante, né? Então, ele não tá dizendo que é pra você guardar silêncio no falar, nada disso. Ele não tá dizendo que você tem que viver uma vida de monastério, uma coisa monótona, em que você não pode falar, não é nada disso que ele está dizendo. Pelo contrário, né? O Senhor Jesus diz que a gente tem que falar do reino, pregar a palavra. Então, o que ele está nos advertindo é que nós saibamos o que nós vamos falar. Ele defende aqui o controle da língua, para não falar bobagem, né? Pensar antes de falar, ver qual é o desdobramento daquilo que nós vamos falar. Então, Tiago não está favorecendo um silêncio covarde, mas sim o sábio uso da palavra. Falar com sabedoria. Sendo assim, a gente precisa buscar sabedoria em Deus, né? Porque a palavra diz que todo aquele que quer sabedoria é só pedir para Deus e Ele dá. E usar direito, de forma correta, um tão pequeno membro do nosso corpo. Porque se não soubermos como lidar com a língua, nós vamos destruir a nós mesmos e a muitas pessoas. O nosso manancial termina assim, ó. Pensar antes de falar deve ser para nós um imperativo. Então, pensa a cabeça, tá bom? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.